Essa semana fui abordado sobre o seguinte tema: salvação no Antigo Testamento e salvação no Novo Testamento. E uma das pessoas que me abordou, ela falou o seguinte: olha, a salvação no Antigo Testamento ela vinha pelo cumprimento e obediência da lei. E isso me fez refletir, logicamente. E então eu quero tratar um pouco sobre esse assunto com você. Eu sou o pastor Heitor e é uma honra estar conversando contigo sobre esse assunto. Vejam, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a salvação nunca foi produzida por obediência à lei ou cumprimento da lei. Porque por obra humana, por capacidade humana, por mérito humano e por obediência, ninguém, além de Jesus Cristo, poderia alcançar salvação. No Antigo Testamento, a salvação ela vinha por crer nas promessas do Senhor, por crer que as promessas do Senhor se cumpririam e que o Messias viria e que toda a lei se cumpriria no Messias, que ele é quem nos dá a salvação, porque ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a nossa vida, né? Então, quando vemos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, de Gênesis até Apocalipse, todas as coisas apontam para Jesus Cristo. Então, a gente consegue compreender uma coisa: a salvação ela nunca veio por meio de mérito ou capacidade humana, mas a salvação ela sempre veio pela graça de Deus derramada sobre nós através de Jesus Cristo. E o livro de Efésios, no capítulo 2, ele vem trazer algo muito interessante. A graça é dom de Deus, ela não é dom nosso, humano, para que ninguém venha se vangloriar e se exaltar. Mas a salvação ela foi alcançada por Jesus Cristo, a conquista foi feita por Jesus Cristo e o mérito foi de Jesus Cristo. A nós chegou o prêmio da salvação, que crendo que ele viria ou crendo que ele veio, alcançamos a salvação. Como assim crendo que ele viria? No Antigo Testamento. E como assim crendo que ele veio? No Novo Testamento. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus. E Deus estava no meio de nós. É crer não apenas no Cristo que é anunciado no Antigo Testamento, mas crer que de fato ele veio em carne, nasceu de mulher, cresceu no meio dos homens, teve sua profissão como carpinteiro, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou e quando esteve lá na cruz, sobre si tomou todas as nossas iniquidades para que o perdão fosse liberado e nós pudéssemos alcançar salvação. Então eu quero que você creia o seguinte: nenhuma capacidade humana poderia produzir salvação, mas a fé colocada em nosso coração pelo próprio Senhor é que nos dá a capacidade de crer que Jesus era o Cristo e que ele veio e que ele habitou sobre nós. No Antigo Testamento era a fé que apontava para Jesus, que fazia com que aqueles homens e mulheres poderiam crer que Cristo habitaria no meio de nós e que ele iria produzir salvação e vida eterna. Vejam o que diz aqui, em Gálatas 3, do 1 ao 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar nos próprios esforço? O que é que você quer? Se aperfeiçoar no próprio esforço? Ou crer em Jesus Cristo e no Espírito que agora habita em vós, mediante a sua fé? Em Romanos 3, versículo 20, diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei, ela sempre serviu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para nortear o comportamento humano e nos fazer ter uma vida melhor aqui neste mundo. E para que nós não viéssemos a deixar de ser aperfeiçoados pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos aperfeiçoa. Então a lei, ela não pode produzir salvação, mas a lei, ela é entendida que ela não é um peso e que nós temos prazer em cumprir essa lei,
porque cremos que Jesus Cristo veio e que nós queremos estar o mais próximos possíveis de Deus em nossa intimidade. Toda a lei se cumpriu em Jesus Cristo, então tudo se cumpre nele, a salvação vem a partir dele, só em Jesus Cristo há salvação, a produção da graça que foi derramada sobre nós veio em Jesus Cristo, solos Cristo, somente Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. E Deus Pai nos amou tanto que enviou o seu próprio Filho para nos salvar. Então, antes da vinda de Jesus Cristo, era crer que o Deus, ele amou tanto a humanidade que enviaria o seu Filho. E no Novo Testamento é crer que ele já veio e tirou todo o pecado da humanidade, tomando sobre si os pecados daqueles que crerem que ele é o nosso Salvador. Creia nisso você também. Se você que acompanha esse vídeo e ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador, que ele produza fé no seu coração através dessa palavra, para que eu e você possamos um dia estarmos na cidade celestial e em todos os dias glorificando e conhecendo mais a Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.